Em transmissão para investidores, o ministro da Economia descartou a possibilidade de furar o teto de gastos e reforça o programa Renda Cidadã, que deverá ser sustentável, segundo ele, em termos fiscais. Se eu tiver que escolher entre um programa irresponsável do ponto de vista fiscal e respeitar o teto de gastos, eu ficarei com a segunda opção, e não terá o Renda Brasil. Renda Brasil. Tá bem, entendi o inglês. Tá, sim. O ministro disse ainda que não desistiu de propor a criação de um imposto sobre transações digitais. Para ele, é melhor um tributo ruim do que taxar o trabalho. Estamos subsidiando o capital e taxando o trabalho, é inaceitável. Então, enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro a segunda melhor, que é esse imposto de merda. Shitty tax. E é mesmo, né? Um shitty tax. Aliás, taxes são, em geral, shitty thing, né? Agora, é impressionante que o ministro da Economia, Paulo Guedes, continue insistindo na possibilidade de um tributo para compensar a desoneração da folha de pagamento e em nenhum momento fale ou volte a falar sobre corte de gastos. É chata essa história, né, de a gente se repetir, mas não tem jeito. Quando a gente fala de tirar benefícios, penduricalhos da elite do funcionalismo ou do próprio Congresso Nacional, né? A gente não trouxe na semana passada pelo menos 2 ou 3 informações levantadas pelo Pablo Fernandes de apuração de gastos e gastos que não deveriam acontecer, gastos com aquilo que é secundário, né? Com privilégios. Basicamente é isso, a gente está falando de privilégios, mas não, a gente vai ter que engolir um novo tributo. O Paulo Guedes não só não defende o corte nos supersalários, nos penduricalhos, como ele defende um aumento nos supersalários do funcionalismo público da máquina estatal. Ele defendeu recentemente com todas as palavras que esses profissionais têm de ganhar mais dinheiro para que o governo tenha condição de atraí-los e tirá-los da iniciativa privada, sendo que ele próprio, olha que paralaxe cognitiva, ele próprio é a prova viva de que o serviço público tem os seus atrativos, tem a sua maneira de seduzir pessoas que na iniciativa privada estariam ganhando salários milionários. Ele estaria ganhando hoje um salário milionário se fosse, por exemplo, o diretor-presidente de um banco privado. Mas ele optou por um motivo ou outro, vaidade, né, a necessidade de entrega, de doar, sei lá. Aí cada um tem seus motivos. Ele optou por se tornar ministro da Economia e ganhar um salário muito menor. Inclusive, ele não ganha os penduricalhos que ele próprio defende. Ele ganha o salário ali dentro do limite do teto. Nunca foi um problema para o governo conseguir atrair boas cabeças para o Ministério da Economia, por exemplo, que é aquele ao qual ele estava se referindo. Mas mesmo assim, Paulo Guedes não teve o menor problema em defender que os super salários, que já são muito altos e furam o teto, sejam aumentados para que a gente consiga atrair gente boa. Quem é que a gente não conseguiu atrair? Alguém lembra de algum executivo do mercado financeiro que não se deixou atrair por um convite, por exemplo, para um Ministério da Economia porque estava ganhando um bom salário? Eu me lembro de ministros de soldados que recusaram convites porque não entendiam que haveria ali um projeto bem definido. Por exemplo, a Dilma Rousseff, quando vendeu uma coisa e entregou outra no início do seu segundo governo, teve muita dificuldade de conseguir emplacar um ministro da Economia, porque ninguém sentia que havia firmeza ali no que ela estava prometendo. E de fato não havia. Ela colocou o Joaquim Levy, foi a primeira a sabotá-lo o tempo todo. Agora, quando que o salário foi um empecilho? Pelo amor de Deus. Então, parabéns pelo inglês, ministro, está em cima, mas fica aqui a crítica ao raciocínio torto.